as adversidades, não suportarão o que acontecerá nos últimos tempos. E a Bíblia diz que muitos negarão a Cristo, muitos apostatarão da fé. Isso tudo é para mostrar para você, para que você esteja atento, para que você não seja um desses. E o que acontecerá com esses? A Bíblia diz que serão banidos da presença de Deus. É por isso que temos que perseverar. E nesse texto diz que Cristo é o único exemplo que nós temos de perseverança. Porque ele estava ali sofrendo, ele não abriu mão. Quando ele foi lá conversar com Deus a respeito de ir para a cruz, Jesus sentiu o peso, como nós sentimos no dia a dia. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele sabe o que você sente, ele sabe o que eu sinto, ele sabe que somos homem, porque ele foi homem, ele sabe o que é sofrer. Mas a Bíblia diz que como homem, ele suportou tudo. Então significa que eu e você podemos suportar, ainda mais, eu estarei com você todos os dias. E quem está em nós agora, não é mais o Cristo, aquele Cristo humano, é o Cristo Todo-Poderoso. Ele habita aqui dentro de nós. E se você está sendo tentado ou provocado a abandonar a fé, não faça isso. Não perca a tua fé por nada. Daqui para frente, nós, igreja, precisamos segurar nossa fé, porque tudo estará contribuindo para que você afaste do Evangelho, afaste de Cristo. A nossa prioridade, querido, é o que Judas falou no livro dele, trabalhar diligentemente pela nossa fé. A nossa prioridade é o que Paulo nos alertou: combati o bom combate, acabei a carreira, mas não perca a fé. Se você tiver problema na sua casa, que tenha problema, mas não abra mão da fé. Se você tiver problema na vida, não abra mão. Se você for perseguido, não abra mão. Porque qual a garantia que temos? Ele já venceu. Ele venceu. E nós que cremos nele somos mais do que vencedores. E eu estarei com vocês, independente da situação. Então o texto diz que devemos estar olhando para Cristo, não para a religião, não para pessoas que estão caindo. Ah, pastor, eu conheci um pastor bom, mas ele caiu. Eu conheci irmãos que eram bons, caiu. Irmão querido, quem morreu por mim não foi o outro ser humano, quem morreu por mim foi Cristo. E aqueles que estão caindo do nosso lado, a gente deve orar e levantar eles. Não importa se seja crente como o pastor, ore por essas pessoas, porque elas estão fraquejando. Agora não caia porque ele está caindo, não desvie do Evangelho porque ele está desviando, porque a Bíblia não manda que nós olhemos para o pastor no sentido pleno. Não olhe para o irmão super crente, não. A Bíblia diz no versículo 2 que devemos olhar com firmeza. Esse olhar com firmeza é não negar de forma nenhuma, por mais que você passe algum tipo de provação, porque ele já venceu. Nem eu nem você estamos lutando mais para vencer, não. Põe na cabeça, você é mais do que vencedor em Cristo. Não confunda com a questão vida material, se está próspero ou não. Se alguém tem vida material próspera, amém. Se não tem, amém, a mesma coisa. Essas coisas não nos podem separar do amor de Deus. Então você que é crente, que fica se apegando só no momento bom da vida, você precisa aprender com Jó, aprender com Paulo. Paulo diz que aprendeu a conviver com o Senhor, tendo barriga cheia ou barriga vazia. Ele aprendeu na perseguição e nos momentos bons, embora ele não teve momentos bons, que você está tendo. Você é um tipo de crente que vive um contexto privilegiado. Você não é perseguido. Você tem sua casa, tem sua vida. O apóstolo Paulo passou a vida inteira sofrendo em prisões. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Por isso, olhando para Cristo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
A troca que fizemos das coisas do mundo pelas coisas de Deus, ela é muito pequena no que Cristo fez por nós. Você abandonou seu país, sua família, até, quem sabe, você abandonou seus bens materiais para seguir a Cristo. Isso é muito pouco no que Jesus fez por você. Jesus abandonou o céu. Jesus abandonou o seu poder de Deus para se tornar homem, para que você fosse salvo. E muitas vezes você fica batendo um peito, assim, eu estou deixando meu emprego, não sei o quê. O máximo que você deixar nessa vida, nem se compara pelo que Cristo fez por você. É muito pequena. E Hebreus 12, 14 diz que devemos, como servos de Deus, seguir a paz com todo e a santificação. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás. Outro problema: tem gente que quer seguir a Cristo, mas quer trazer a carga de miséria, de pecado. Jesus diz: quem quiser me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo. A religião não lhe proíbe, a religião não prega sobre isso, a religião diz que você pode vir do jeito que você está. Não confunda e não interprete errado. Você deve estar lá no mundo todo sujo. Jesus vai lhe pegar daquele jeito e vai lhe limpar, mas não vai trazer você sujo para servir a Ele. A Bíblia diz que Deus é luz profunda e não há nele trevas nenhuma. E aquele que quer seguir a Cristo tem que andar na luz como Ele é luz. Quem era mentiroso, deixa a mentira. Quem era ladrão, deixa de roubar. Porque agora você tem nova vida em Cristo. E o apóstolo Paulo diz: agora não mais vivo eu. Morreu Saulo, depois morreu Paulo, e aí nasce Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, a vida que você deve viver agora na sua carne, você deve viver para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que você é templo de Deus e que você tem a mente de Cristo. Se você é templo de Deus e tem a mente de Cristo, eu acredito que Cristo não faria o que você faz. Então por isso que você deve rever isso aí. Porque você tem um privilégio de seguir a Cristo, de ter seu nome escrito no livro da vida, de ter seus pecados perdoados. E ainda mais, você tem um privilégio de padecer como Ele padeceu. O sofrimento por Cristo nessa vida é um prêmio, é honra. E muita gente que não nasceu de novo, que vive nas religiões, não entende isso. Mas quem ama Jesus sabe o que é ser zombado por causa dele. Sabe o que é ser xingado por ser um crente. Isso traz prazer. Mas se tu não ser de novo, tu precisa nascer de novo, porque senão tu vai perecer aqui e perecer lá. Então aproveita tudo que Ele fez por você. Valorize o que Jesus fez por você. Porque Jesus não fez nada em balde. Jesus não fez nada em vão. E tudo que Ele fez aqui foi para o teu bem. Se tu não aproveitar, lá na frente, Ele vai dizer para você: eu fiz tudo por você. Você não aproveitou porque você não quis. Hoje eu estou aqui falando com você. Hoje você está me ouvindo. Mas você sabe que hoje milhões de pessoas partiram para a eternidade. E dentre dessas milhões, a maioria partiu sem Cristo. Essa aí nunca mais vai ter um encontro com Deus para a eternidade. Vai ouvir só o Senhor no dia do juízo mandar para o inferno. Conforme eu li aqui, Apocalipse 20:10. O lugar terrível, que o Senhor manda que pregue sempre sobre isso para que você não vá para lá. Mas por que milhões estão indo para lá? Então, se você está seguindo a religião, mude, se converta, nasça de novo, abandone o seu pecado. Se você tem pecados ocultos e você não abre mão deles, você está separado de Deus. Deus diz: o que separa você dele é o pecado. Isaías 59:2. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer te libertar, mas Ele não violenta a nossa vontade. Ele não violenta. Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar você. Você quer?
Jesus perguntou para o cego lá: o que queres que eu te faça? Por que ele pergunta? Porque o ser humano, a maioria deles, não quer que Jesus abençoe. Pelo contrário, quanta cidade, inclusive a dele, disse para ele ir embora da cidade dele: vai embora daqui, o Senhor está perturbando a nossa cidade. A Bíblia diz que no dia do juízo, essas cidades vão se ver com ele. Jesus esteve lá. Outra coisa é Jesus estar na casa das pessoas. Através de quem? A Bíblia diz que quando alguém recebe um servo de Deus na sua casa, está recebendo ele. E quantas pessoas expulsam crente da cidade, expulsam crente da sua porta? No dia do juízo, eu estive na sua casa, na sua porta, e você me rejeitou. Mas quando, Senhor? Quando um dos meus servos foi lá. E a Bíblia diz que esses chorarão amargamente. Mas o pior será pessoas que viverão como crentes na igreja, enganando a si mesmo. Passa a vida inteira ouvindo o alerta, exortações, ouvindo arrependa dos seus pecados, e mesmo assim não muda o coração. Olha Ananias e Safira, um casal de irmãos que vivia na igreja primitiva, mas vivia enganando a si mesmo. Era um casal mentiroso. E quando eles mentiam em casa, eles acertavam a mentira, e para dizer para os pastores da igreja lá, que era Pedro e Tiago, mas aí o apóstolo disse para ele assim: Ananias e Safira, vocês, eu digo aqui para vocês, minhas ovelhas, e vocês são ovelhas de outros pastores, vocês não estão enganando ao pastor, vocês não estão enganando a ninguém, vocês estão enganando a você mesmo. E outra, vocês estão mentindo a Deus. Cuidado, siga uma vida com Cristo, mas convertido, porque Jesus não fez tudo isso aqui, não sofreu, e a gente não tem que ver Jesus só em filme, ou até chorar. Não, a gente tem que dizer muito obrigado, o Senhor fez tudo por mim, o que eu estou fazendo por Ele? Existe um hino do cantor que diz assim: morri, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? O que você está fazendo pelo que Cristo fez? E o que Cristo quer de você? Nada mais do que adoração, nada mais do que arrependimento, só isso. A carga que ele precisava levar, ele levou. Você não tem que mais fazer sacrifício. Ele fez tudo isso para que nós tivéssemos uma vida aliviada, vivêssemos só de adoração, sendo testemunha dele. Quem não corre para o alvo da santificação diária, a santificação tem que ser feita aqui. A Bíblia diz que quem é sujo vai sujar mais ainda. Quem são sujos? São aqueles tipos de crente que a gente vê no dia a dia, que não está nem aí para o testemunho, e é enrolado com tudo e com todos. Mas o verdadeiro crente é aquele que não mais vive na prática do pecado. 1 João 5,18. Aquele que é nascido de verdade de Deus, não vive mais na prática do pecado, nasceu de novo, esse diabo não toca, porque santifica a sua vida, santifica a sua mente, santifica suas palavras, santifica seu corpo, santifica seu modo de agir, de vestir. Por isso que a Bíblia diz, quando alguém perguntar a respeito da tua fé, por que você vive assim, por que você age assim, por que você fala assim? Quando perguntava o apóstolo Paulo, ele dizia: porque agora carrego em mim as marcas do Filho de Deus. Eu era Saulo, não sou mais Saulo, hoje eu sou Paulo, e Cristo vive em mim. Por isso que eu falo dessa forma, por isso que eu vivo dessa forma, por isso que hoje eu não revido o mal com o mal. Que o apóstolo Paulo, antes de ser crente, era miseravão. A Bíblia conta que ele arrebentava com a vida de pessoas. A Bíblia diz que ele entrava em igrejas, ele saía arrastando crentes, ele maltratava e matava os crentes, porque ele não conhecia o amor. Quando ele conheceu a Jesus, e quem conhece a Jesus nunca mais é a mesma pessoa. Por isso que ele diz: eu morri, o Saulo morreu, agora nasceu Paulo. E esse Paulo era maltratado como Jesus, era humilhado, e ele não revidava. Até na cadeia, quando ele estava preso,
ele e Silas, depois de 50 chibatadas, o corpo todo rasgado, naquelas prisões, imagina, naquela época. E ali a Bíblia diz que, em vez deles murmurarem, deles chorarem, deles ir dormirem, ele diz que à madrugada, ele e Silas começaram a cantar a Deus, a adorar a Deus. E a Bíblia diz que as paredes da prisão caiu toda. E os presos queriam fugir. E se o preso fugisse, o carcereiro morria. E Paulo disse aos presos: ninguém vai fugir daqui. E o carcereiro queria se matar. Não, moço, não se mate. E ali Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho, essa frase que a gente conhece. E o que eu devo fazer? Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e vai ser salvo tu e tua casa. Hoje esse carcereiro com certeza está no céu, porque ele não vive 20 séculos, né? Já morreu, já está no céu. Estevão foi apedrejado, está no céu. O apóstolo Paulo está no céu. Abraão está no céu. O nosso dia vai chegar. E nós temos que pregar essa palavra para que você esteja no céu que Paulo e Abraão estejam. Então você que ouve essa palavra e não crê nessa palavra, você não é mais inocente. Você já sabe que só Jesus Cristo pode te levar para o céu. E para isso tem um condicional: arrependimento, abandono de pecado, crer no Filho de Deus ressuscitado dos mortos e passar a viver nessa vida como testemunha dele, fazendo parte do corpo de Cristo. Porque quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai chamar a igreja. E quem é a igreja de Cristo? São as denominações? São as religiões? Não. São todos aqueles salvos que têm o seu nome escrito no livro da vida. E você deve estar pensando nisso. Devemos permanecer na graça e seguirmos cada dia pensando no reino dos céus. Como Pedro disse lá para os irmãos do tempo dele. Quem mora hoje em alguns tipos de país que a gente não tem mais um minuto de qualidade de vida, a qualquer momento pode morrer, principalmente crente. Era os mesmos tipos de crente que Pedro. Pedro disse: olha, esqueça dessa vida. Começa a pensar na vida eterna. A qualquer momento vocês vão morrer. Então hoje, nós temos o privilégio ainda de ter casa, de ter emprego, de ter família. Tem muitos irmãos agora que estão nas montanhas, fugindo para não morrer. Não tem casa, não tem emprego, não tem comida, não tem família. E aqueles que ainda tinham algum filho pequeno, vocês viram o que está acontecendo. Está doando e nunca mais vão ver. Por isso que a nossa esperança não tem que estar nessa vida, tem que estar na vida eterna. Você tem que começar a pensar nisso, estagiar aqui. O apóstolo Paulo já disse: miserável homem somos nós se só pensamos nesta vida. Devemos olhar para o céu, porque é de lá que virá o nosso Senhor, nosso socorro. É de lá que Jesus virá com seus anjos e vai arrebatar a igreja. Se você está pensando só nessa vida aqui, somos miseráveis, porque tudo aqui é finito, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Por mais poder, por mais fama, por mais condição financeira e econômica, tudo vai passar. Por isso que devemos permanecer na graça, correr diariamente, firmemente, com a visão no reino dos céus. Mas não vai acontecer comigo agora. Milhões, como eu e você, ou como quem nem estava esperando, pessoas que estão na vida aí, aproveitando o pecado, morreram hoje. E a Bíblia pergunta para você: se tu morrer hoje, para onde irá a tua alma? Para quem será a tua alma? Por isso, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso entendimento. Coração aqui, é entendimento. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir essa pregação. Romanos 10, 17. Por isso que nós pregamos. Por isso, quando você vê as pessoas pregando nas ruas, na TV, você vem à igreja, tem música? Tem. Mas o principal não é a música, o principal é isso que você está ouvindo. Arrependa do teu pecado, confessa Jesus, nasça de novo, saia do pecado oculto que você está vivendo, porque isso é como um câncer, está te destruindo.
Você não tem que esconder nada. Você não tem que viver com a vida escondida, não. Você tem que estar com a sua vida, sabe, ascada diante de Deus. Você tem que viver sua vida santa. Fala, Senhor, eu vou santificar a minha vida obedecendo a tua palavra. Isso aqui é a ordem. E Salmo 66:18 vai dizer mais: aqueles que continuam guardando pecados escondidos lá dentro do coração, para ninguém ver, Deus vê, você fica bloqueado entre o céu e a terra. Deus não ouve a tua oração. Então, se você tem algum pecado que você não consegue deixar, meu querido, clama ao céu: Senhor, eu não posso viver dessa forma. E você sabe, quem está me ouvindo sabe, que muitas vezes guardam pecados ocultos e não quer confessar. E 1 João 1:7-10 diz que a condicional para a gente ser perdoado é confessar o pecado. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te limpar de toda a sujeira que você tem vivido. Quantas pessoas vivem nas igrejas, não nasceu de novo ainda, vivem em pecado de adultério, de prostituição, e hoje o pecado é da promiscuidade, é da pornografia. Um bocado de crente envolvido com pornografia, inclusive pastores. E está pensando, está escondendo de quem? Tiago 1:22 vai dizer: você está enganando a você mesmo. Mas Deus é tão misericordioso que continua falando pela boca dos pastores: arrependa do teu pecado. Se você não tem condição sozinho, por isso que existe igreja. Confesse os vossos pecados à igreja, e a oração do justo pode tudo em seus efeitos. Não deixa Satanás te escravizar com pecados. Então saia da religião, não fique na igreja pongado na religião. Você tem que estar na igreja, corpo de Cristo, e tem que dizer: Senhor, não mais vivo eu agora, mas é o Senhor que vive em mim. Se Cristo vive em você e você vive prostituindo, você está mentindo. Se você diz que Cristo vive em você e você é mentiroso, você está errado, porque Deus é luz e Satanás está atrás de brecha. Quem sabe você está escravizado por Satanás, por uma brecha. Tem gente que é preso a Satanás por causa da mentira. Tem gente que é preso por causa de prostituição. Ouve a palavra, ouve. Aí fica aquela conversa que a carne é fraca. Meu querido, a carne é fraca sim, mas o Espírito é forte. Gálatas 5:20. Fruto da carne e fruto do Espírito. Cabe você escolher. Você quer viver sobre a carne? Você vai ser comandado pelo Satanás. Mas a Bíblia diz que quem é pelo Espírito é comandado pelo Espírito. E nós não somos mais escravos de Satanás, querido. Nós somos libertos por Cristo para ser servo dele. E quem é servo de Cristo e vive a palavra, como eu disse aqui, 1 João 5:18, o diabo não toca em você. E quem sabe o diabo está usando você em alguma situação, tá? Porque você está dando brecha. A Bíblia diz que você deve resistir ao diabo, deve fugir da aparência do mal, deve dizer para ele: sai daqui. E como é que ele sai? Quando você confessa o pecado, Jesus perdoa e vai tomar conta da tua vida. Eu quero dizer para você, quando as tuas forças faltarem, ou quando a tua fé vacilar, a Bíblia só diz uma coisa: olhe para Cristo. Muitas vezes as pessoas ficam buscando, no seu líder espiritual. Nós somos homens também, e nós temos que viver segundo essa palavra. Eu não tenho um poder sobrenatural. Eu não fui escolhido para ser um superpastor. Eu fui escolhido para ser um pregador do Evangelho. E a Bíblia diz para mim e para você aqui: quando a gente se sentir faltando força e fé, nós devemos fazer o que está no versículo 2 de Hebreus 12: olhar firmemente para Cristo, autor da nossa fé, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a Bíblia diz que Deus não nega a ninguém socorro, principalmente aqueles que servem a Ele. Então, se você está sem força, está desanimado, está depressivo, está oprimido, meu querido, segure em Jesus, pela fé. Por isso que Ele deu para você essa fé. Essa fé é dom de Deus, para que você suportasse a adversidade, problemas. No mundo vocês vão ter aflição? Vamos. O que Ele diz então para ter garantia? Eu estarei com vocês. Jesus, eu estou passando problema, mas o Senhor estaria comigo, então me ajude. Filipenses 4:6.
A gente não deve ficar angustiado, preocupado, lançar sobre Ele. Senhor, eu estou com problema. Agradeça a Ele, confia nele. E o salmista diz: lança sobre Deus as tuas ansiedades, os teus problemas, porque Deus, Ele é um Pai profundamente amoroso. Ele socorre a gente, basta que clamemos. E você que não tem Cristo, Jesus está de braço aberto para você. Ele não renega e não nega ninguém. A Bíblia diz que Deus ama o mais profundo dos pecadores. Então, quando Satanás diz que não tem jeito para você, isso é o que Satanás diz. Mas você tem jeito, sim. Tem jeito. Para aqueles que buscam a Deus, sempre terá saída. Satanás disse: não tem mais saída para você. Tem sim, você é mentiroso. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio. E quem mente se torna filho do diabo. E aqueles que seguem a Cristo não são filhos do diabo, desde que não minta. Então, quando essas suas forças acabarem, a sua fé vacilar, olhe para Cristo, autor e consumador da fé. O seu amor, a sua renúncia. Foi para isso. Cristo morreu para te dar força. E ele viveu agora sim. Aí agora ele diz: olha, agora é me dado de volta. Lembra disso? Agora é me dado de volta o poder nos céus e na terra. Esse Cristo que nós cremos hoje, nós temos maior privilégio do que os irmãos do tempo dele. Hoje nós temos esse Cristo vivendo na vida de cada um que crê. Jesus estaria num lugar ali físico só. Hoje não. Hoje ele está em qualquer pessoa, no mundo inteiro, em qualquer lugar. Nós temos um privilégio hoje que os irmãos do passado não tiveram. E ele hoje habita aqui dentro. Onde é que está Jesus, pastor? Comigo, ele vive comigo, ele habita em mim. E eu sei porque a Bíblia diz: Adalberto, você agora é meu templo. E a Bíblia diz que o meu espírito humano testifica com o Espírito de Deus que está em mim, que eu sou filho de Deus. Essa é a certeza que eu tenho. E a convivência, a gente vê Deus agindo na nossa vida. A gente tem discernimento. Então você que já é crente em Cristo, que muitas vezes nem lembra que o Espírito Santo habita em você, e por isso você fica praticando coisas às escondidas, porque escondido ninguém faz nada. Salmo 139, a palavra de Deus diz que, olha só, nós não estamos mais escondidos, nunca estivemos. Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. O Senhor sabe quando me assento. O Senhor sabe quando eu me levanto. De longe, os meus pensamentos esquadrinham o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Os que já passaram, os que estão passando e os que vão passar. Ainda a palavra nem chegou à minha língua, Senhor, tu já conheces o que eu vou falar. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que está em nós. Ou você crê nisso aqui, ou você vai crer em filosofia, e você vai ser uma vida como as ondas do mar. Você não vai ter uma firmeza. Porque a fé que nós temos em Cristo é confiar na palavra dele. Está dizendo aqui, está. A gente tem que fazer o que Jesus fez lá no deserto com Satanás. Satanás, está escrito. Você tem que fazer a mesma coisa. Quando você estiver diante de situações, você está dizendo: Satanás, está escrito. A Bíblia diz que o meu Senhor é Jesus, não é você. Repita para ele. A Bíblia diz que devemos guardar a palavra de Deus no nosso entendimento para não pecar contra o Senhor. Quando você tiver sido levado para alguma tentação, algum pecado, abra sua boca e diz: Satanás, tentação, pecado, não, a minha mente é de Cristo, porque assim está escrito: santificai, santificai, e sua obrigação é santificar.
aquele que é limpo, aquele que é guardado por Deus, é blindado por Deus. Agora cabe você a dar lugar ao Espírito Santo e não a Satanás. E o salmista diz assim: tu cerca-me por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Ou seja, nós não temos para onde correr, nós somos vistos por Deus. E quanta gente pensa que está lá no trabalho sozinho, que está até no banheiro sozinho, que está escondido roubando sozinho. E, meu irmão, lembre que tudo que você pensa ou vai pensar, Deus está sabendo. Quanta gente maquina o mal, Deus está sabendo disso. Você pode não falar nada para ninguém, mas você está sendo visto pelo Senhor. E a Bíblia diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobretudo elevado. E o 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Fugir de Deus para onde? Você não pode fugir de Deus, jamais. Eu termino aqui aconselhando você o seguinte: a vitória final nós já temos. Quando Jesus diz assim, tetelestai, está consumado, lembre você que é um servo de Deus. Quando vier dúvida, você diz: não, eu já sou mais do que vencedor. Eu não estou na igreja em busca de nada que vai acontecer, mas já aconteceu. Já aconteceu a minha salvação há 20 séculos atrás. O meu nome está escrito no livro da vida, e a cidade para onde eu vou morar já está pronta. O que Ele manda que eu faça é o quê? Que eu não saia desse caminho, desse trilho. Não desvie do caminho do Senhor. Reconheça que Deus trocou tudo para que você tivesse o céu. No dia que você estiver lá, você vai entender isso mais profundamente. Você vai ver que o que você ganhou nem se compara com tudo que você viu aqui. Por isso, permaneçamos fiel até a morte, se possível, porque a nossa morada não é aqui. A igreja não pode se conformar com a vida na terra. Nós, pastores, não temos que ficar instigando os crentes em coisas só materiais. Os nossos cultos têm que ser cultos de adoração, de gratidão, de louvor a Deus por tudo que Ele já fez. Se Ele fez, Ele fará no dia a dia, porque a promessa foi dada: eis que estarei convosco todos os dias e suprirei todas as vossas necessidades. Significa que nós não precisamos mais pedir, só agradecer. Obrigado pelo meu tempo de vida aqui na terra, obrigado pelo meu mantimento aqui na terra, obrigado pelo meu emprego que o Senhor me dá, porque Ele cuida dos seus filhos. A Bíblia diz que Deus tem um controle de tudo, e o anjo do Senhor está acampado ao redor dos que os temem e o livra. É por isso que nós dizemos para você que não tem Cristo: nós não temos que ficar inventando religião. Você precisa vir para Jesus. E você que é crente, para de ser religioso. Começa a viver uma vida para agradar o Senhor. Se tem algum pecado, peça ao Senhor: Senhor, eu vou abandonar isso aqui. Começa a congregar com prazer. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é. Está falando de congregar, eu estar junto com você. Que bom que a gente teve um período com os irmãos que estiveram aqui e estão partindo, e a nossa alegria é que estão na glória, e a qualquer momento vai ser eu, vai ser você. Agora a pior tristeza, como diz Ezequiel, a pior tristeza, e Deus sente tristeza, quando alguém parte e não vai para o céu. Deus não tem prazer na morte daquele que vai para o inferno. Mas a Bíblia diz que preciosa para Deus é a morte dos justos. Enquanto a gente fica aqui por um tempo triste, Deus está alegrando lá, recebendo o justo. Mas Deus está triste com aqueles que ouviram o Evangelho e não creram no Evangelho, estão morrendo e indo para a eternidade sem Ele. Deus não fica alegre não, e nem nós. Por isso que nós, enquanto temos a oportunidade, e nós falamos para você: entrega a tua vida para Jesus, vem para o corpo de Cristo,
Sai da religiosidade. Sai do pecado que está vivendo. E se alguém está vivendo numa igreja e que diz que já tem Cristo e está em pecado, abandone o pecado. Não faça como Acã. Não esteja entre o povo de Israel em pecado, porque foi destruído a ele por causa do pecado. E o que separa você de Deus é o pecado. Então você que é crente, você que é pastor, pelo amor de Jesus, limpa a tua vida, santifica a tua vida. A gente precisa estar atento a isso. Sonda o coração, examine-se a si mesmo. E que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês. E que vocês estejam preparados, aperfeiçoados, como servos e servas de Deus. Vivendo nesse mar, nesse mundo, que as ondas elas são muito altas. Mas se você olhar para Cristo, você não vai afundar. Porque ainda que tu passe pelas águas, a Bíblia diz que não vai te afogar. A gente passa no fogo desse mundo, a gente passa. Mas assim como os irmãos lá, Mesaque, Sadraque e Abednego, a Bíblia diz, o fogo não vai te queimar. E ele vai dizer no Salmo 23, ainda que tu passe pelo vale da flor, ainda que tu esteja no pior situação, não temas, porque eu vou estar contigo aí. E onde Cristo está, é o melhor lugar. Onde Cristo está é céu. Por isso, a promessa é dele, e ele não mente. Você que não acredita, mas ele disse que estaria com você todos os dias. E hoje a gente sabe disso. Eu sei que Jesus está comigo todos os dias. Por isso, antes de fazer qualquer coisa, antes de pensar qualquer coisa, eu penso, Senhor, tu está aqui em mim. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pensar assim. Isso é para você, porque você tem a mente dele. Esqueça. Seu pastor não está perto, o irmão não está perto, mas Jesus está em você. Faça aquilo que louva a Deus. A Bíblia diz que tudo que você fizer tem que fazer para a glória de Deus, porque Deus está em você. Você está no seu trabalho sozinho, o Senhor está com você. Então não faça nada que não glorifique a Deus, porque você está perdendo. Então nós temos o privilégio hoje de ter o Rei da vida, o Senhor da vida morando em nós. E nós temos a palavra. E é nessa palavra que nós nos apegamos. E é com essa palavra que nós vencemos o mundo. Então não desista. O mundo está ficando difícil? Está. Fortalece mais a tua fé. Congregando, orando, lendo a Bíblia, fugindo do pecado, limpando a sua vida, santificando. Não fique amassageando o pecado que você tem. Lembre disso. Jesus quer perdoar os pecados. E ele diz que ninguém, nenhum servo dele tem que ter pecado oculto. Ninguém. Lembra da mulher samaritana. Vai buscar teu marido. Jesus fez essa pergunta de propósito. Lembra de Caim? Cadê teu irmão? Aquele Deus do Éden, aquele Jesus lá do Novo Testamento, é o Jesus que está aqui, e ele sabe quem é você. O que você está fazendo, fulano? Ele sabe o que você está fazendo, ele pergunta. E aí, como é que está a tua vida, fulano? Ele sabe. Quem tem pecado escondido aqui, oculto, Deus sabe, não precisa esconder. Não esconda da igreja não, irmão, pelo amor de Deus. Seja crente maduro. Não esconda de pastor, não esconda de marido, não esconda de esposa, porque Deus conhece tudo. Você está perdendo, e Deus quer você limpo. Esse é o evangelho puro, o evangelho que muda, que transforma. Por que tem muito crente na igreja que está vivendo uma vida de depressão? Muitas vezes é um pecado oculto. Eu sei que tem depressões na vida, isso aí a gente tem, todo mundo tem. São problemas, são pressões, a gente fica. Mas só que ele prometeu que estaria conosco. Ou a gente confia nele, ou a gente vai perder toda a esperança. E Jesus é a nossa esperança. Lembre sempre, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. Amado e querido Deus, obrigado porque somos mais do que vencedores. Obrigado porque hoje não temos que estar discutindo se vamos ganhar. Não, já ganhamos. Só devemos permanecer fiel. Só devemos andar nesse trilho chamado Palavra de Deus.
Obrigado porque a tua palavra diz que ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Por isso nós temos essa convicção. Obrigado porque o Senhor disse que estaria conosco, está mesmo. O problema é que nós não cremos. Nós somos incrédulos muitas vezes. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. O Senhor fica triste quando vê um filho, um servo que não acredita no Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Meu Deus, som dos corações. O Senhor sabe, começando de mim e de cada crente nessa igreja e no mundo inteiro. Porque tem muito crente que vive em pecados ocultos, como Acã. Acã pensou que estava escondendo do Senhor. Ele escondeu da multidão, ele escondeu de Josué. Mas o Senhor chega para Josué e diz: Josué, santifica esse povo. E Josué não sabia, como o pastor não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe se nessa igreja tem crente aqui que está vivendo a vida errada. Eu entrego esse crente na tua mão, Senhor, para que o Senhor trate, para que o Senhor recupere, para que essa pessoa faça como aquela mulher samaritana, abandone o pecado do adultério, que essa pessoa faça como Zaqueu, que abandone o pecado da corrupção, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro por aqueles que estão assistindo a gente pela internet, e se tem alguém que ainda não tem Cristo como Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Abre o coração dessa pessoa. Se essa pessoa tem um coração duro, entendimento duro, e vive na igreja como uma religião, que muda o coração dele, que essa pessoa nasça de novo em nome de Jesus. Abençoe cada família, cada casal. Tu sabes o que passa. Ajuda essa pessoa, Senhor, porque o Senhor quer abençoar. O Senhor tem desejo, o Senhor tem interesse. Só depende de quem quer. Por isso, Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, pouse completamente na vida dessas pessoas. E mais uma vez eu agradeço pela nossa irmã Regina, que está na glória contigo. E um dia vamos reencontrar, vamos rever. Aleluia, porque a tua palavra diz que nós nos reencontraremos. Os salvos reencontrarão nos céus. Mas eu quero orar pela sua casa aqui, sua família. Abençoa seus filhos, seus netos. E assim como muitas famílias que hoje perderam seus entes queridos, Senhor, conforte esses corações. E nós abençoamos a todos eles. E nos dá uma semana de paz, uma semana de alegria. Abençoa nossa cidade de Salvador, nosso estado Bahia. Abençoa nosso Brasil. Tem misericórdia dos governantes, Senhor. Dê sabedoria e coloca no coração desses homens humanidade, para que eles cumpram bem o seu papel de governante. A tua igreja abençoa e repreende todo o mal na vida desses homens. E que nosso país seja um país da bênção de Deus, um país cheio da graça de Deus. Obrigado por a vida daqueles que estão no mundo inteiro pregando o Evangelho. Abençoe e tenha misericórdia daqueles que sofrem, dos refugiados agora, famílias inteiras, ó Deus, correndo de um lado para outro, sem esperança. Senhor, coloca a esperança nesses corações. E obrigado porque tudo isso vai passar, e um dia vamos morar no céu contigo, para sempre, em nome de Jesus. Porque tu sempre serás o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande, Senhor, pelo vale da sombra e da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e vou habitar na casa do Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Que Deus abençoe a todos. Um dia a Bíblia diz que Jesus das nuvens, ele vai retornar e de lá vai chamar o nome de cada um que foi salvo. Quem são aqueles que o Senhor Jesus vai chamar? Segundo a Bíblia, Apocalipse 20:15, aquele que os nomes estiverem escritos no livro da vida, são esses que Jesus vai mandar os anjos dos quatro cantos dessa terra chamar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper,
Falarei do seu amor por nós aqui.